Dia da Bíblia. Esse é o assunto do nosso vídeo, Dia da Bíblia, que foi estabelecido pela Lei Federal no dia 19 de dezembro de 2001, Lei Federal 10.335, estabeleceu como segundo domingo de dezembro a comemoração do Dia da Bíblia. E esse dia foi decretado assim para que houvesse o estímulo, né, e a inspiração de mais pessoas à leitura da Bíblia. Então foi estipulado, a partir de então, todo segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia, para que houvesse comemorações, distribuições e assim, dessa forma, estimular as pessoas à leitura da Bíblia, que para nós cristãos é um livro divino, um livro que nasceu no céu, inspirado por Deus e escrito pelos homens. Nós cristãos consideramos a Bíblia um livro infalível, né? Ele é um livro todo, assim por dizer, fechado em si, ele se comunica, a Bíblia mesmo se responde, ela não precisa de nada externo para responder às suas próprias questões. E também para nós cristãos ela é a nossa regra de fé e prática, ou seja, não adianta só ler, né? É crer, né, que ela é inspirada por Deus, escrita por homens, e praticar aquilo que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia é algo tão poderoso que mesmo para quem não crê em Deus, existem regras ali, princípios básicos, morais, né, que qualquer um que seguir vai trilhar um bom caminho. Mas para nós, a Bíblia é assim, a revelação de Deus, a vontade de Deus mostrar o quanto Ele nos ama e apontar o caminho da salvação, o único e verdadeiro, que é Jesus Cristo, tá certo? E aqui eu quero deixar o meu testemunho com relação à Bíblia, né? Eu, enquanto criança, meus pais nessa ocasião eram católicos, né? Eu e meus irmãos fizemos catecismo, a minha mãe posteriormente continuou a sua caminhada com Cristo, de fato na igreja protestante, né? Eu não lembro agora a denominação, acho que Maranata, igreja Maranata. E a minha mãe era sempre uma mulher muito apegada a Deus, né? Ela estava sempre constantemente falando de Deus para a gente, né? E mesmo na sua simplicidade de leitura limitada até então, naquela ocasião, minha mãe tinha feito só até a 4ª série. Depois que nós fomos crescidos, eu e meus irmãos, que minha mãe deu continuidade aos seus estudos e foi até, no caso, a 8ª série, né? Naquela ocasião era considerado ginásio. Então, assim, eu via sempre minha mãe lendo aquele livro, né? E minha mãe sempre falava para a gente de Deus, né? Deus não gosta disso, faz isso que Deus gosta disso, e dessa forma, simplória, ela educou a gente a acreditar em Deus e viver conforme Deus determina, né? E eu me lembro mais ou menos, uma época que eu tinha 12 a 13 anos, chegando em casa, quando eu sentei na cama, né? Na minha cama, eu vi a Bíblia, né? Possivelmente minha mãe estava lendo a Bíblia sentada ali durante o dia, e eu tenho certeza que foi inspiração de Deus, né? Eu vi assim, poxa, minha mãe lê tanto esse livro, deve ser muito importante, eu vou ler também. Então eu lembro que eu comecei a ler assim no Antigo Testamento, né? Li as primeiras 5 páginas, 7 páginas, não entendi nada. Abri no Novo Testamento, a mesma coisa, li as 5 primeiras páginas, não entendi nada e fechei, né? E mesmo sem saber, né? Mas com a certeza hoje, que fui inspirado pelo Espírito Santo, eu fiz o que eu digo uma oração da respiração, né? Eu peguei a Bíblia, não consegui entender, fechei, coloquei ela de lado assim e orei, mesmo sem saber que estava orando. Poxa, eu queria tanto entender esse livro, porque ele deve ser muito importante, porque a minha mãe lê tanto esse livro, e deixei ali, né? Como Deus está sempre atento a gente e principalmente não esquece das nossas orações, principalmente quando é para a busca dele, né, em espírito e verdade, pela graça e pela misericórdia de Deus, 30 anos depois,
no dia 1º de janeiro de 2007, quando o Senhor me resgatou, me remiu pela sua graça e misericórdia. No dia seguinte, eu peguei a Bíblia, uma Bíblia que eu ganhei de presente, né, de um grande amigo meu de infância, o Edson, e eu abri, eu lembro até hoje, em 2 Reis, capítulo 6, e quando eu comecei a ler, cada palavra me saltava aos olhos, cada palavra incendiava o meu coração, incendiava a minha alma, o meu espírito, e eu começava a ter todo o entendimento do que eu estava lendo, né? E a inspiração que me veio dessa parte da leitura, anota aí se você quiser ler depois, né? 2 Reis, capítulo 6, leia todo o capítulo, mas a parte que mais me tocou, né? E que novamente eu orei dessa forma, assim, meio displicente, né? Que quando Deus revela os planos do rei da Síria, que estava fazendo guerra contra Israel, e ele deu uma visão, né? Depois dos anjos ao redor dele, defendendo ele e o seu servo, eu pensei, poxa, isso é fantástico, eu queria isso, ver Deus agir, né? Então, o Senhor tem realizado isso na minha vida. Eu não estou falando nem de visões espirituais, eu estou falando de visão da vida, né? De orientação, de como a gente deve fazer. Isso me vem muito através da leitura da palavra do Senhor, né? Deus me faz lembrar dos versículos bíblicos e constrói, né, todos os momentos da Bíblia que eu leio, que eu estudo, e também dando visão, juntando fatos, né? Então isso é algo maravilhoso. Eu quero deixar essa inspiração para você, né? Ler cada vez mais a Bíblia. Você que não leu, lê, entendeu? A Bíblia, ela não é um livro. A palavra Bíblia é de origem grega e ela quer dizer livros ou biblioteca. Então, a Bíblia protestante é constituída de 66 livros, entendeu? Se eu não me engano, no Antigo Testamento são 39 e o Novo Testamento são 27 livros, entendeu? Então a Bíblia não é um livro só, a Bíblia é uma coleção de livros, né? E a Bíblia é tão exata, tão precisa, tão divina, que eu vou deixar aqui só uma questão entre tantas outras que comprovam a veracidade da Bíblia, né? Que a Bíblia é real, ela é divina. É que você tem revelações ali que iam se concretizar com exatidão, conforme Deus falou, 100 anos, 200 anos, até 1000 anos depois. Então, você tem esses intervalos de tempo que houve profecias de pessoas que não se conheceram, de línguas diferentes, inspiradas por Deus, profetizaram acontecimentos que 100 anos, 200 anos, 300 anos depois, até mesmo 1000 anos depois, aconteceu exatamente como Deus revelou. Tá bom? Caso você não tenha uma Bíblia, ou você já tem uma Bíblia de leitura e queira comprar uma Bíblia de estudo, eu vou deixar um link aqui abaixo da minha loja, tá bacana? Você pode ir lá na seção produtos evangélicos, artigos evangélicos, ou somente evangélicos, eu não sei como é que está o nome no momento, porque eu às vezes eu mudo, né? Mas está lá, procura na seção evangélica, que tem várias Bíblias de leitura comum, entendeu? De versões atualizadas e também Bíblias de estudo. Espero ter abençoado a sua vida com essas informações, com esse testemunho de vida. Deus continue abençoando você, a sua vida, a sua família e a paz de Jesus Cristo. Valeu!